Dízimo é o que interessa, o resto não tem pressa. Deu dízimo? Deu oferta? Viva a sua vida. Para o milionário, Gabi, pro empresário, sair, olha, eu estou entre os 100 mais ricos do mundo. Isso dá até crédito pro cara. Os bancos, pô, esse cara aqui tá entre os milionários. Para mim é o contrário, o efeito é negativo. Então por que você chama a polícia? Se você vê um cara te assaltar e vê o carro da polícia, não chama não. Chama só por Deus. Por isso que eu ando com policiais, quando o culto acaba eles me cercam aqui, eu não sei. E não vem não, porque vai morrer. Tô falando, não vem não, porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Só gente da pesada, especialista no que faz. Sabe? Oro a Deus, Deus guarda, mas ó, como diz o ditado, um olho no padre e o outro na missa. É exatamente sobre o suposto assalto que envolveu o pastor Silas Malafaia nessa última semana que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Nós vamos refletir, vamos pensar sobre diversas perspectivas, repensar de um modo completamente diferente esse tal desse assalto. Pensa comigo, Brasil, qual a melhor forma de o pastor Malafaia justificar o tanto de seguranças fortemente armados que o seguem e o protegem em cima dos púlpitos, enquanto ele fala da segurança e da proteção de Deus para os pobres, para os miseráveis, para os desdentados e os carentes de suas igrejas. Qual a melhor forma de justificar tudo isso? Como ele poderia explicar de um modo convincente toda a sua riqueza, assim como a necessidade de seguranças fortemente armados e carros blindados para os seus membros? Como explicar para os seus fiéis, para os seus apoiadores, seguidores, dizimistas, ofertantes, que veio o pastor com vários aviões, helicópteros, embarcações, moradias, mansões, tendo casas, apartamentos, viajando para fora do Brasil e curtindo a vida que ele pediu a Deus dos seus casarões. Silas é um homem experiente no mercado evangélico e ele sabe como ninguém que o povo está acordando para esses malabarismos, onde pastores ficam milionários falando de Deus para pessoas carentes e pobres. Dinheiro esse mês a conta, paga a conta ou dou o dízimo? Eu daria o dízimo. Eu creio que Deus faz aquilo que nenhum homem pode fazer. A pergunta que eu gostaria que você, é só uma pergunta, é só a pulga atrás da orelha. Será que Silas Malafaia não forjou esse assalto para justificar a importância dos seguranças na porta da igreja, outros a paisana que vive andando dentro da igreja para lá e para cá, apenas para guardar um homem que deveria ser guardado, protegido e defendido pelo próprio Deus? É sobre essa desconfiança que vamos tratar no vídeo de hoje, mas logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e eu sou o Jason Ferrer. Eu sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor do livro Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda. Esse aqui é um dos maiores e mais fortes golpes que uma literatura brasileira deu num cristianismo até o dia de hoje. Durante todos esses anos, de 1.700 anos de igreja católica, apostólica romana, de igreja ortodoxa, de igreja protestante, este livro aqui se constitui num dos maiores e mais assertivos golpes na boca do estômago do cristianismo. Porque é impossível você adquirir este livro com a linguagem completamente acessível, um livro exegético, um livro hermenêutico, um livro bem trabalhado para explicar o que Jesus disse, e isso levando em consideração a narrativa, tá bom? O que Jesus disse, o que os apóstolos entenderam, como a igreja se comportava para essa tal volta de Jesus que aconteceria e ocorreria na destruição do templo, que ocorreria de forma real, visível e literal. Viria como um rei, ainda quando os seus discípulos estivessem vivos de carne e osso. Então esse livro aqui está imperdível, um livro de 460 páginas, um livro muito bem trabalhado biblicamente, explorando inclusive todas as correntes exegéticas e de interpretação, tá? Aqui dentro escatológica.
adquira o seu através deste telefone 81971151360, ou você pode apontar aqui a câmera para o QR Code e você vai falar diretamente comigo, tá bom? Mas me perdoa pelo congestionamento, muita gente comprando ao mesmo tempo, tá? Fica bem difícil atender todo mundo manualmente. Bom, Brasil, eu quero muito agradecer a você pela presença, muito obrigado pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Tem muita coisa, muita mesmo, que eu gostaria de falar, de ensinar, de elucidar, de transcrever, né? Mas eu não posso falar tudo aqui. Eu não tenho condições de usar essa plataforma para poder falar tudo quanto eu quero, infelizmente. Então eu estou criando uma plataforma paralela para que você possa ter os cursos do Jason, você possa ter alguns ensinamentos, a gente trocar algumas ideias, a gente ter aquele senso de pertencimento que é muito legal, você apoiar o Jason lá onde você vai ter livros e mais livros para a gente discutir, como também assuntos para a gente debater, as minhas possibilidades que eu tenho para poder te ajudar a desenvolver também essas ideias para os seus familiares, para os seus filhos. Eu vou colocar tudo nessa comunidade, tudo que você possa imaginar. Eu vou preencher essa comunidade de informações para que você do outro lado possa ficar completamente satisfeito com a comunidade do Jason Ferrer, que está surgindo por aí de maneira esplêndida, muito boa, tá certo? Bom, eu quero agradecer aos membros, muito obrigado a vocês que confiam no meu trabalho. A você que ainda não é membro, se constitua como um membro do nosso canal. Nos ajude a fortalecer, porque é o seguinte, o objetivo deste canal, Brasil, é ajudar pessoas a se libertarem da fé cega nos deuses e viver de maneira mais racional e mais humana. Esse é o objetivo do canal. Por isso, se inscreva no canal e vamos fazer deste canal aqui, o canal Além da Fé, um dos mais poderosos canais do Brasil, que vai representar essa comunidade que está crescendo a cada dia. Pessoas que estão abandonando as igrejas, não estão mais ouvindo os pastores, pessoas que não estão dando mais créditos a essas pessoas que se utilizam da fé para poder sobrecarregar as pessoas de medo e ganhar o dinheiro delas, sem oferecer nada, exceto questões divinas, exceto coisas espirituais, enquanto eles se beneficiam de tudo isso, como, por exemplo, os pastores, que nós falamos todos os dias por aqui. Brasil, pensando sobre esse assunto, é o seguinte, cara, eu sei que tem muita gente que está andando, por exemplo, sobre o assalto do Silas, está andando sobre aquela linha de que esse pastor sofreu um assalto no bairro da Olaria, no Rio de Janeiro, a caminho do seu culto na Igreja Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro. Mas, cara, é só você pensar um pouquinho fora da caixa. E se isso tudo não passou de uma armação? Será que esse suposto assalto não foi apenas um grande truque de mestre para chamar a atenção da sociedade e mostrar que ele, como defensor do evangelho, está sendo perseguido pela política, está sendo perseguido pelo diabo e pelos políticos, por aí se vai? Será que ele combinou esse assalto para dar um recado à sua igreja? De que ele de fato precisa e necessita de seguranças e mais dinheiro para financiar suas campanhas? Provavelmente você do outro lado até me pergunte, Jason, mas como é que o pastor poderia bolar tudo isso? Porque teve tiros, teve tudo. Como é que ele conseguiu bolar isso, cara? Imagina que alguém pagou a 4 ladrões para roubar uma BMW. Eu quero aquela BMW. E deu as dicas de onde esse carro passaria. Ladrões de carro é o que mais tem no Rio de Janeiro, em tudo quanto é tipo de lugar. Aí veja, os ladrões não sabiam que Silas Malafaia, um pastor evangélico, estava ali, e muito menos que estava cercado de seguranças, que esses seguranças interfeririam e responderiam à injusta agressão com tiros. Aí eu pergunto, quem seria um beneficiado dessa ação? O Silas? É só uma pergunta. Será que dessa forma ele conseguiria provar para os seus fiéis a necessidade de andar com segurança? Quando ele chega na igreja e diz assim, olha, Deus me deu um grande livramento. Foi Deus que deu? Valdemiro Santiago não foi assassinado dentro da igreja. Um camarada com um facão. E o cara foi para matar, porque passou o facão no pescoço para cortar a horta. Mas não alcançou, mas deu um talho monstruoso. Deus livrou ele. Foi Deus
que deu? Ah, porque os anjos me protegeram, Deus me guardou. Se não fossem os seguranças, hoje o pastor estaria morto. Peraí, calma aí. Será que isso daí não é uma grande estratégia de marketing? Como provocar uma ação para gerar uma reação ainda maior, populacional, aonde o povo olha para o Silas e diz assim, por quê? Ou a mulher fala com o marido, porque nós estamos ajudando a sustentar um camarada que só vive de prazeres, de luxúria, com sua família apenas, e nós aqui trabalhando, ralando, acordando 5 da manhã ou 20 para as 4 da manhã para pegar trem, metrô, ônibus, para chegar aqui num domingo e sustentar esse cara. E ainda mais um cara falando da palavra de Deus e tendo que andar com seguranças. Então ele bolou, é uma sugestão, não estou dizendo que foi, só para a gente pensar, tá certo? Porque analisando algumas questões por aí afora, algumas questões que eu não posso falar por aqui, a gente chega a esse denominador comum. É isso. Brasil, isso que eu estou falando para você é apenas uma hipótese, é um carocinho, é uma pulga atrás da orelha, apenas uma pequena suposição, uma mera desconfiança, já que nós não podemos de hipótese alguma confiar em muitos desses líderes religiosos, principalmente por saber que muitos desses líderes que andam com Bíblia debaixo do braço, eles têm contato com milicianos, muitos deles, contato com traficantes, policiais desonestos, matadores de aluguel e etc. E a pergunta volta à tona, e eu preciso que você reflita. Por que não pensar que isso tudo poderia apenas ter sido armado por eles mesmos? Você está compreendendo? Quer dizer, uma pessoa, um terceiro de um terceiro, certo? Vai lá e mobiliza ladrões. Fala, olha, fulano, vai passar por aqui uma BMW blindada e eu queria que você assaltasse. Bom, o cara que contratou os ladrões sabia exatamente qual era o objetivo, qual era o percurso. E os ladrões foram apenas assaltar o carro. Era só isso mesmo que ia acontecer. Mas teve um mandante. Mas esse mandante foi mandado por quem? A pergunta é pelo Silas? A pergunta é por alguns organizadores de marketing do Silas? Quem, por exemplo, poderia fazer isso? É só você pensar. Porque as pessoas, Brasil, elas estão abrindo os seus olhos para essas coisas. Elas estão vendo o enriquecimento ilícito, o enriquecimento desesperado, assombroso que os pastores estão tendo a cada dia falando apenas da proteção de Deus, enquanto eles que pregam essa mensagem não estão vivendo essas coisas. A gente sabe que pastor e políticos são capazes de tudo para desviar atenções, como também atraí-las. A gente sabe disso. Eu pergunto, qual é a pessoa que confia em político? Mas tem pessoas que ainda confiam em pastor. Mas calma, eu posso estar errado, o Jason está errado, pode ser, mas mesmo que eu esteja errado, eu me pergunto, como pode um pregador do evangelho, um discípulo de Jesus, um homem que vive falando nos seus cultos que Deus é o seu escudo, que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia, ele que fala que os anjos, que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para lhe guardar em todos os seus caminhos, e esse homem precisa de protetores, de carros blindados, porque esse homem não quer morrer. Esse homem não tem aquela coisa que Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu estou esperando ansiosamente o dia que eu vou me encontrar com o Senhor. Porque Paulo, que foi um dos maiores divulgadores do Evangelho, não andou com seguranças armados. Mas Silas Malafaia é melhor do que Paulo? É melhor do que Jesus? Por favor, não é possível que você que é membro da Igreja Vitória em Cristo, ou membro de alguma Assembleia de Deus grande, monstruosa, que vê o seu pastor chegando com seguranças armadas, não se questiona. Não é possível uma coisa dessa. Só se você não tiver nada na cabeça. Como, Brasil? A pergunta é como? Eu me pergunto como entender um pastor que vive gritando nos ouvidos dos seus pobres. Porque sim,
a maioria dos pastores tem uma pregação e um sermão voltado para pobres, necessitados, pessoas desesperançosas, gente que anda com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando um Messias voltar do céu para resolver problemas políticos, econômicos e sociais. Aí os pastores fazem os seus sermões dizendo: olha, tem um Deus aí para proteger, mas ele precisa que você deixe os 10% aqui comigo, porque eu sou representante dele. Eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. E alguém aí está dizendo: pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir, como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer: pastor, eu estou morando de favor, que a coisa tá feia pro meu lado. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril: pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90. Deus que tem esse representante na terra que é para dar os 10% para ele. Esse cara não é defendido por Deus e precisa de seguranças armados, Brasil! Por quê? A pergunta é: por quê? Um pastor precisa de uma arma dentro de casa para proteger os anjos. Os anjos não têm voga nessa vez agora. Os anjos só servem para expulsar demônios mentais. Deus de milagres, eu ativo agora a fúria e a ira do arcanjo Camael contra todos os inimigos do santuário do Espírito Santo. O demônio está aqui apenas para expulsar uma pessoa, ela cair na igreja. Caiu pelo poder de Deus. Só serve para isso. Só serve para isso. Como entender? Eu pergunto novamente: como entender um pastor que vive gritando dos ouvidos desses pobres, falando para eles sobre curas, falando para essas pessoas sobre livramentos divinos, libertação, batismos no Espírito Santo, a atuação de Deus nas atividades humanas, falando sobre dízimos, mas na hora da realidade, os únicos anjos que aparecem são anjos com escopeta, 12 e fuzil, por ali se vai. Gente, eu preciso de socorro, pelo amor de Deus. Acabei de tentar ser assaltado agora, o cara botou a arma na minha cara aqui, eu acelerei, passei por cima do cara, o cara tá aqui debaixo, tá uma multidão aqui, ó, e eu preciso de socorro. Manda a polícia pra cá, pelo amor de Deus. Olha esse anjo que vai quando tu tinha 10 anos de idade, ó. Olha este anjo como peleja por ti, ó. Preciso de socorro. Manda a polícia pra cá, pelo amor de Deus. Brasil, nunca um livro deu tanto dinheiro como livros religiosos. Olha, é só você perceber quantos padres ficaram ricos. Isso daqui. Bíblia. Os espíritas ficaram ricos também. Eu digo os grandes espíritas, né? Com esse livro. O livro dos Espíritos de Elion Hippolyte de Nizar de Rivaio, do Allan Kardec. Outros estão aqui mandando chuva com um livro sagrado também, que é o livro do Alcorão. Isso aqui leva milhares de pessoas à loucura. Mas são livros divinamente inspirados por espíritos, ou por Espírito Santo, ou por Jesus, ou por Deus, e por aí se vai. Mas a questão cerne não são esses livros, mas o que está escrito nesses livros. Se funciona. Será que o Silas Malafaia ou qualquer pastor da tua igreja confia de fato e de verdade no livro que eles apregou?
Passei por cima do carro que até aqui debaixo tem uma multidão aqui, ó. E eu preciso de socorro. Manda a polícia pra cá, pelo amor de Deus. Ligando a polícia, não consigo falar com a polícia, eu preciso de socorro. De socorro. Porque é na Bíblia, é aqui, Brasil, neste livro mágico. É neste livro, nessa literatura mágica, nessa literatura religiosa, onde os profetas eram defendidos por Deus. Profetas defendidos literalmente por Deus, como o profeta Eliseu, onde 2 ursas surgiu para executar 42 crianças que apenas zombaram dele. Olha isso, entenda bem. Eliseu não passou por um assalto à mão armada. Eliseu não sofreu um sequestro. Eliseu não foi. As crianças não apareceram com espadas, canivetes, facas e pedras contra Eliseu. Não. Apenas zombaram. Pronto, a gente tem que ficar com o que está escrito. Não com que intérpretes como Norman Geisler, que tenta interpretar isso como se Eliseu tivesse sido assaltado e Deus entrou com providência. Mentira! O texto está dizendo que Deus é tão sensível, muito sensível com os seus profetas e zela tanto pelos seus profetas, que uma simples zombaria fez com que Deus suscitasse 2 ursas no deserto. Não sei como é que o urso foi aparecer lá no Oriente Médio, mas tudo bem, vai que Deus transportou, né, os ursos do Polo Norte, do Polo Sul, sabe-se lá, para colocar exatamente ali naquele momento. E Deus defendeu Eliseu. Você está entendendo? E exterminou. Exatamente isso, Brasil. Despedaçou em pequenos pedaços 42 crianças porque elas zombaram da careca de Eliseu, porque Eliseu era careca. Olha aí. Agora veja, o mesmo momento, o Deus de ontem, o Deus de hoje, que será eternamente o mesmo, um Deus que não tem sombra de variação e não muda. A esse mesmo Deus, no século XXI, em pleno 2024, indo para 2025, quer que o Silas Malafaia ande com colete à prova de balas, com seguranças com fuzil totalmente armados, e os anjos não estão ali. E não vem não, porque vai morrer. Tô falando, não vem não, porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Meu irmão, você não percebe isso não. Você não percebe a incongruência, a divergência, a contradição que há nisso. Você não percebe que esses caras estão simplesmente bolando planos todos os dias para enriquecer em cima das suas costas. Vamos para a Bíblia de novo. Veja que o que aconteceu com Eliseu, profeta de Deus, não poderia ter acontecido com Silas? Poderia. Foi Deus que defendeu e protegeu Elias. Sabe o que ele fez? Elias estava cercado por um batalhão, um exército. E Elias estava tranquilo. Elias estava com alguma segurança ali? Não. O exército estava na frente de Elias. Eu não estou falando de 4 ladrões, 3 ladrões que foram assaltar Elias. Não. Eu estou falando de um exército cobrindo completamente Elias, dizendo: agora você vai se render, profeta, agora você se rende. E sabe o que foi que Deus fez? Deus, está escrito aqui na Bíblia que Silas Malafaia apenas prega. Ele vomita, ele joga para o pobre, mas não vive. Está aqui escrito na Bíblia que Deus enviou miríades e miríades de anjos para proteger o seu servo Elias. Deus esteve também diretamente com Moisés. Ele esteve pessoalmente com Gideão e inclusive com Gideão, ele realizou todos os seus pedidos de provas para saber se Deus era ou não com ele. A Bíblia, Brasil, está repleta de promessas de proteção e livramento divino, como o Salmo 91, por exemplo. Porque os anjos, o que é o Salmo 91 diz? Porque aos seus anjos, não apenas a um anjo só matou 184 mil homens de Senaqueribe. Mas os Salmos de número 91, versículo 11, diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eu falei em alguns? Não, né? Eu falei apenas em algumas ruas e avenidas? Não, né? Eu falei em todos os teus passos vai ter anjos cobrindo você. É o que diz a Bíblia. Mas aí vem a pergunta incongruente. Silas Malafaia acreditou nisso? Não. Você acha que Silas Malafaia quer partir daqui para a glória? Não. Por que não? Porque ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Jesus. Ele zomba da cara de Jesus. Para ele, Jesus pode se por ali foi. Ele está pouco se queimando, se cagando para o Espírito Santo. Ele está pouco se cagando. Se ele pudesse, ele teria isso aqui, ó, essas páginas para limpar a bunda. Porque ele não respeita isso não, Brasil. Ele quer ficar aqui. É aqui o lugar de maldade dele. Esse cara não tem compromisso com o evangelho merdíssima nenhuma. Esse cara é só mais um mercenário do evangelho que vive, que mata ou morre por causa de dinheiro. Esses são os interesses que esse cara tem, Brasil. Eu tô aqui para te falar sobre isso, corajosamente. Para que você entenda o que são pastores, bispos. Eles querem ser guardados, eles querem ser protegidos pelo público, eles querem ter uma autoridade que nunca tiveram na história da humanidade. Esses homens não têm autoridade em canto nenhum, exceto autoridades políticas. Por quê? Porque quem forma, quem dá voto para os políticos, com aliança com eles, são eles. Aí eles colocam pastores terrivelmente evangélicos lá para defender os interesses deles. Hoje, para mim, para todos nós, para os cristãos, também é um dia bastante feliz. No dia de ontem conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico. Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração. Você está entendendo, meu irmão? Enquanto a Bíblia está dizendo totalmente diferente. O que é que a Bíblia diz para Silas Malafaia? Se Silas Malafaia fosse um cara honesto, tivesse pelo menos um pingo de decência, ele poderia se utilizar de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que afirma o seguinte: não temas, porque eu, Deus, sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ora, Brasil, como que uma pessoa que tem Deus, que acredita em Deus, que sabe que Deus é a sua fortaleza, o seu refúgio, aonde o salmista falou: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí o salmista Davi falou: o meu socorro vem dos seguranças fortemente armados. Foi isso? Não. Só um ateu pensaria assim. Mas o crente pensa: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acabou. Eu confio em Deus. Uns confiam em carros, outros na própria força. Eu, porém, confio no Deus de Israel, no Deus dos exércitos, no Senhor dos exércitos. Mas, apesar de todas essas promessas, de todos esses relatos bíblicos que eu estou dando para você, tem gente que ainda vai defender o pastor. E vai dizer: não, Jason, mas realmente Deus é fraco. Deus diz: faça a sua parte que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia, meu irmão. Sinto em te dizer isso. É o tempo todo Deus dizendo que é Ele que vai te defender sem a interferência de nada e nem ninguém, meu irmão. Basta você confiar e entregar os teus caminhos ao Senhor e esperar nele, e o mais Ele singular fará. Mas se você não acredita, o problema é seu. Se você está partindo para o ateísmo, eu não acredito.
Mas o pastor que ganha dinheiro vive uma vida extremamente luxuosa, trocando de carros importados o tempo todo, andando de avião para lá e para cá, tendo a vida que os árabes, que os grandes reis tiveram. E hoje tudo isso com o evangelho, apenas com um livro, falando das promessas de Deus, num culto lá. Este anjo como peleja por ti, ó, plá, 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 plá. Olha como este anjo peleja pela tua vida, e te digo assim hoje, ó, apesar de todas essas promessas e relatos, o que vemos hoje é um completo distanciamento prático dessa confiança no sobrenatural. Esses caras não acreditam. Pastores que pregam livramento divino e a atuação de Deus nas atividades humanas frequentemente optam por medidas de proteção extremamente materiais e humanas, divergindo completamente do que os apóstolos e o próprio Paulo falou. Paulo falou que vivia pela fé e que as coisas materiais e as coisas humanas eram mundiças. Era pano de trapo, aquele pano que as mulheres colocavam no seu órgão sexual quando estava menstruada. Paulo falou que tudo o que o humano produziu de seus conhecimentos e sabedorias até hoje não era nada. Eram trapos de imundícia. Mas esses trapos de imundícia servem tanto para os ateus pastores ateus, que não acreditam mais, mas eles entenderam que é assim que eles devem pregar. É falando de uma proteção que eles não querem para sua família. Eles moram em condomínios de luxo pleno. Vai lá entrar, lá na Barra da Tijuca ou em outros lugares, vai lá procurar a casa do Silas Malafaia. Vê se tu entra. Vai, tenta pelo menos chegar na casa do pastor para tomar um café com ele. Tu não é a ovelha dele, tu não sustenta ele. Vai lá tomar um café com ele. Diz, pastor, estou tomando um café para o senhor, eu sou membro da sua igreja, a ADVEC. Vai lá, só tenta pelo menos, meu irmão. Não é o teu pastor. Você não diz que o Silas Malafaia é o teu pastor? Vai lá para ver como é que é o reino de Deus. Aí o cara tem carros blindados, pastores andando em veículos que os protegem de balas, algo que não condiz com a fé que eles dizem ter na proteção divina. Seguranças armados, a presença de escoltas armadas contrasta, Brasil, com a narrativa de que esses anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Por que você acha que o Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Resultado, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Como é que o Silas Malafaia tem a indecência, tem o desequilíbrio, a mentira, a covardia de dizer lá nos Salmos de número 34, versículo 7, que os anjos do Senhor estão ao redor. Ao redor, tá vendo essa caneta, a ponta dela? É assim, ó, ao redor daqueles que o temem e os guarda de todo mal. Entende? Aí os caras agora precisam de colete à prova de balas. A pergunta é se, tem um separador aqui. Se Deus é o escudo, conforme afirma as passagens do Salmo de número 28, versículo 7, por que a necessidade de armaduras físicas? Se eu tenho um escudo grande e o broquel, que é o pequeno, escudo e broquel, e Deus é meu escudo e o meu broquel, por quê? Pelo amor de Zeus, eu preciso de proteções armadas, fisicamente falando. Aí o que é que nós vimos diante de tudo isso daí, Brasil? Na primeira tentativa que o Silas Malafaia teve, tentativa, entre aspas, tá? Que eu tenho dúvida sobre isso. Nessa tentativa de assalto, a defesa, pasmem vocês, a defesa não veio de uma intervenção divina, mas veio de seguranças que o acompanhavam e repeliram essa ameaça com tiros ou com oração. Coloca nos comentários.
Foi com tiros ou com orações? Se Deus defendeu Elias, Deus defendeu Eliseu, por que não defenderia os pastores nos dias de hoje? Valdemiro Santiago não foi assassinado dentro da igreja. Um camarada com um facão. E o cara foi pra matar, porque passou o facão no pescoço pra cortar a horta. Mas não alcançou, mas deu um talho monstruoso. Deus livrou ele. Ora, Deus mudou? Deus falou, gente, eu não tô velho, não tô conseguindo mais proteger vocês. Andem com seguranças. Esse é o meu 11º mandamento para vocês. Andem com seguranças. Não tô conseguindo proteger. Então por que você chama a polícia? Se você vê um cara te assaltar e vê o carro da polícia, não chama não. Chama só por Deus. A hipocrisia é uma miséria. É fácil falar dos outros. Quem é ameaçado sou eu, não é você. Por isso que eu ando com policiais. Quando o culto acaba, eles me cercam aqui. Eu não sei. Não é por causa do povo da minha igreja. Não é por causa dos membros da igreja. Não é por causa dos crentes. É por causa de maluco. Certo? É por causa de doido. Nego perturbado. E não vem não, porque vai morrer. Tô falando, não vem não, porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Não vai sobrar nada. Se tem algum perturbado, tô avisando. Quer morrer? Então tenta. Só gente da pesada, especialista no que faz. Sabe? Oro a Deus, Deus guarda, mas como diz o ditado, um olho no padre e o outro na missa. Veja que a pregação pentecostal enfatiza a presença contínua do Espírito Santo e a intervenção direta de Deus em todos os aspectos da vida humana. No entanto, porém, contudo, os próprios líderes demonstram clara, profunda e perfeitamente que não confiam em nada disso. Eles se cercam de proteções materiais, Brasil, enquanto incentivam os seus fiéis pobres a dependerem exclusivamente da fé em Deus. Isso revela uma contradição fundamental. A pregação de um Deus que atua diretamente oferece livramento, mas uma prática que demonstra medo, precaução e confiança nas armas e nas tecnologias humanas. Brasil, abre os olhos. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu peço a você encarecidamente, vamos fazer desse canal aqui, Além da Fé, um dos mais poderosos canais de libertação da fé cega nos deuses. Mas eu preciso de você do outro lado. Que você se inscreva e não apenas veja o vídeo, mas que se inscreva, que compartilhe, que ao mesmo tempo comente, deixa o like pelo menos, aperta o botãozinho do like e nos ajuda. Nos fortaleça, porque não é fácil nós estarmos aqui desse lado. Nos ajuda, por favor. E se você do outro lado gosta desses conteúdos, cara, compartilhe ao máximo, para que nós possamos ter uma mensagem libertadora, para que as pessoas se livrem desses gananciosos. Veja que o pastor moderno, ele vive um completo paradoxo. Veja que ele prega confiança total, não é parcial, é total em Deus. Mas eles agem como quem não acredita que essas coisas aconteçam. Eles não acreditam na proteção divina, porque a proteção divina não é suficiente para eles, porque trata-se, Brasil, simplesmente de mitologia. É por isso que, por exemplo, uma pessoa hoje em dia, quando vai para os mares, eles confiam em Poseidon? O cara pega um submarino e desce, ele desce com oração de Poseidon? Não, porque esses deuses são deuses mágicos, são deuses da mitologia. Jesus é um deus da mitologia? Sim, Brasil, totalmente é um deus mitológico. É por isso que os pastores falam de Jesus, porque dá dinheiro. Mas eles não confiam em Jesus de jeito nenhum. Se nem aqueles que pregam acreditam verdadeiramente na intervenção divina, como esperar que os pobres fiéis que moram nas favelas mais desgraçadas façam isso? Confiem em Deus. É preciso refletir. A verdadeira fé não deveria ser suficiente para abrir mão das medidas humanas? Me responde você. Será que se Silas Malafaia de fato confiasse em Deus e acreditasse que seu Deus é onipresente e é poderoso, por que ele iria confiar plenamente nas medidas humanas, Brasil? Por favor.
Ou será que no fundo, até mesmo os líderes religiosos sabem que as promessas de proteção divina são, na prática, ilusórias? Cabe a você do outro lado refletir, meu irmão, tá bom? Forte abraço para você. Se você quiser que este livro badalado chegue na sua casa para você ajudar outros crentes, por favor, entre em contato comigo que eu mando esse livro para o Brasil e para o mundo todo. Forte abraço, eu te aguardo no próximo Vídeo Brasil. Até lá.